Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos crimes em espécie, analisando agora os crimes contra a dignidade sexual. Em primeiro lugar, eu tenho que relembrá-los que a Lei 12.015 de 2018 alterou a nomenclatura desses crimes. Desculpem, Lei 12.015 de agosto de 2009. Desculpem. 12.015 de agosto de 2009 alterou o nome de crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual. Essa alteração foi bem-vinda? Sim. Ela foi festejada por praticamente a unanimidade da doutrina, porque o que se deve tutelar no âmbito penal não é uma moralidade sexual. A moralidade sexual é um espectro a ser tratado pela família, pela religião do indivíduo, por suas crenças morais. O direito penal, ele deve tutelar a nossa dignidade sexual, que envolve a liberdade sexual dos adultos e a vedação à prática sexual das crianças e daqueles adolescentes que não têm maturidade. Segundo a nossa legislação, os adolescentes menores de 14 anos, certo? Então, o campo, o espectro da nossa vida que deve ser tutelado e que é tutelado por esses crimes que nós estudaremos é a nossa dignidade sexual. É o direito de todo ser humano de ter sexo com quem quiser, na hora que quiser, se quiser. Inclusive o direito a não ter sexo nunca. Então, nós abandonamos aquele conceito de crimes contra os costumes para pensarmos agora numa ideia de proteção à dignidade sexual de todos. Então a ideia é uma tutela da vida sexual, no sentido de o sujeito ter a sua sexualidade ativa, não ter, exercer a sua sexualidade ou não, e não uma moralidade pública, algum costume nessa área sexual, certo? O primeiro crime que nós vamos estudar, dentre os crimes contra a dignidade sexual, entra em uma subdivisão que é dos crimes contra a liberdade sexual. Então, dentro dos crimes contra a dignidade sexual, nós temos os crimes sexuais contra vulneráveis, o lenocínio, e agora nós vamos ver os crimes contra a liberdade sexual. Esses crimes, eles tutelam a nossa liberdade de escolher quando nós vamos praticar sexo, se nós vamos ou não, inclusive dentro das relações matrimoniais. Não é porque um sujeito casou com outra pessoa que ele é obrigado a relações sexuais no momento em que a pessoa exigir dele. Dentro do casamento, isso é muito óbvio hoje, mas não foi em outra época, também há uma liberdade sexual de praticar a relação quando a pessoa quer e se ela quiser. O primeiro dos crimes que nós vamos estudar dentre os crimes contra a liberdade sexual é aquele que primeiro vem à nossa mente, é o crime de estupro. E aí eu devo lembrá-los que a Lei 12.015 de agosto de 2009, que eu já me referi, a mesma lei que mudou o título de crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual, essa lei transformou a figura do estupro. Antes, o estupro ele só podia ser praticado por homem contra uma mulher. Nós chamávamos esse crime de uma espécie de crime bipróprio. Ele exigia uma qualidade específica do sujeito ativo e do sujeito passivo. Ele só se configurava o estupro, eu preciso fazer esse histórico, quando o homem, de forma não consentida, penetrava a vagina de uma mulher. O crime contra a dignidade sexual ele só era praticado por meio da conjunção carnal, que é um nome de cópula vagínica. A conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina, é o sexo vaginal. Então, na concepção anterior a 2009, não era possível que a mulher cometesse estupro contra outra mulher diretamente, a não ser que ela usasse de uma autoria mediata. Por exemplo,
determinando que o inimputável estuprasse uma inimiga dela. Mas ela diretamente não podia praticar estupro e o homem antes não poderia ser vítima do crime de estupro. Afinal de contas, era só a cópula vagínica e o homem era o autor contra a mulher. A mulher era a única vítima desse crime. Nós tínhamos ao lado do estupro o atentado violento ao pudor, que esse sim tutelava outros atos libidinosos que não fossem a conjunção carnal. Então, por exemplo, sexo anal, sexo oral eram condutas que entravam no crime do atentado violento ao pudor, que configuravam esse outro delito. Havia uma lacuna legislativa com relação a várias pessoas, com relação ao que vários autores diziam, com relação a uma situação específica. O estupro tutelava a prática da conjunção carnal não consentida e o atentado violento ao pudor outros atos libidinosos, como sexo oral, sexo anal, etc. Qual que era a lacuna legislativa? Se a mulher obrigasse um homem a praticar o sexo vaginal. Isso foi cobrado em concurso antes da alteração de 2009, não era um crime contra a dignidade sexual, sobrava só o constrangimento ilegal, um crime contra a liberdade individual. Por quê? Porque o estupro era só o crime que se configurava tendo a mulher como vítima. Era o sexo vaginal, mas a mulher era como vítima. Professor, por que não entrava no atentado violento ao pudor? Porque o atentado violento ao pudor excluía a conjunção carnal. Pois bem, com essa transformação da Lei 12.015, de 2009, o estupro ele passou a ser um crime que se compõe da antiga figura do estupro, de um lado, e da antiga da antiga figura do atentado violento ao pudor de outro. Então ele reuniu as duas figuras de modo que, ainda que nós não tenhamos mais a figura do atentado violento ao pudor, não houve abolício crimes, não houve descriminalização da conduta de praticar outros atos libidinosos sem o consentimento da vítima. O que nós temos agora? A configuração do estupro. O estupro ele passou a abranger ambas as figuras típicas, de modo que nós não podemos falar em abolício crimes do atentado violento ao pudor, mas sim a incidência do princípio que nós chamamos de continuidade normativo típica. A norma continuou considerando a conduta incriminada, só que antes configurava o crime de atentado violento ao pudor, agora configura o crime de estupro. Então a forma do estupro agora, ela é comum. Nós podemos chamá-la de bicomum e não mais biprópria. Por quê? Porque qualquer pessoa agora pode ser sujeito ativo do estupro e qualquer pessoa pode ser vítima. Só ressalvando que se a pessoa for vulnerável, a figura que vai se configurar vai ser o estupro de vulnerável, uma figura específica. Mas qualquer pessoa adulta capaz pode ser vítima ou autor do crime de estupro da nova figura, nova sim desde 2009, e por isso nós podemos chamá-lo de bicomum. Agora eu quero ir para o tipo penal. Feita essa breve introdução, o tipo penal é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. É um constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Reclusão de 6 a 10 anos é o preceito secundário, é a sanção penal. Percebam, aqui nós temos um crime de constrangimento ilegal com um elemento sexual que faz parte dele. O crime pode ser cometido por meio da violência, que nós chamamos de vis absoluta, vis física, é o emprego de força física. Quando o sujeito é mais forte que a vítima, segura e realiza o ato sexual.
Por outro lado, nós também podemos ter o crime por meio da chamada vice-relativa, que é a grave ameaça. Por meio de uma promessa de um mal injusto e grave, de um mal grave, a vítima cede ao constrangimento para que ele realize algum ato sexual. Aí nós temos a redução da liberdade sexual da vítima por meio de uma promessa de algo grave. Pode ser uma promessa de algo grave contra a vítima, se você não realizar o ato sexual eu te mato, ou pode ser contra alguém que é importante para ela. Ou você pratica o sexo oral, ou eu mato o seu filho. Então percebam que a grave ameaça pode se dirigir diretamente à vítima ou de forma indireta. Certo? Constranger é o mesmo verbo que nós já conhecemos do tipo do constrangimento ilegal. Coagir alguém, fazer com que alguém se submeta à sua vontade. A ter conjunção carnal, esse eu já expliquei que é o sexo vaginal, é a introdução do pênis na vagina. É a cópula vagínica. Os senhores podem encontrar esse termo também. Cópula vagínica. Ou que a vítima pratique ou permita que se pratique com a vítima outro ato libidinoso, que pode ser sexo oral, anal e outras práticas sexuais. Inclusive, podemos ter, por exemplo, que o sujeito aborde um casal e diga para o casal, apontando uma arma para eles: transem na minha frente. Se vocês não transarem na minha frente, eu mato os dois. Percebam que dentro desse núcleo nós podemos tirar um crime de constrangimento ilegal. Eu já disse isso, mas prestem bastante atenção. Porque eles estão sendo obrigados a fazer aquilo que a lei não os obriga. Só que como tem um cunho sexual, é um crime específico com uma pena maior. Certo? Então pode ser qualquer ato libidinoso. Prevalece na doutrina que não é necessário que haja o contato físico. E aí eu já dei um exemplo. O sujeito aborda um casal, fala: vocês vão ficar transando enquanto eu vejo, porque eu sou o voyeur, né? Eu sinto prazer em assistir as pessoas transando. E isso configura o crime de estupro? A meu ver, configura totalmente. Imagine, não é porque o agente não está praticando, que as duas pessoas que estão praticando o sexo estão sendo constrangidas, que isso não afetou a liberdade sexual. O que nós vamos ver é que hoje algumas condutas mais leves têm uma tendência de serem consideradas pela doutrina e pela jurisprudência como um crime mais leve, que é o de importunação sexual. Então, por exemplo, quando surgiu a figura do estupro, surgiu a discussão da falta de proporcionalidade de qualquer ato libidinoso e a cópula vaginal, a cópula vagínica, serem equiparados. Ou seja, o sujeito constranger alguém por meio de uma arma de fogo a que a vítima aceite o sexo vaginal, que ela seja penetrada, teria a mesma pena do que o sujeito numa festa de rodeio. Estou dando um exemplo aqui, não é nada contra, mas é um exemplo que tem muito essa informação. Numa festa de rodeio, o sujeito roubar o beijo de uma moça. Perceba, eu não estou dizendo que alguma das condutas é aceitável. A análise que é feita pela doutrina e pela jurisprudência é de proporcionalidade. É de as penas acompanharem a gravidade maior ou menor do comportamento humano, do comportamento delitivo. Hoje há uma tendência, portanto, que o beijo lascivo, que não tem uma violência ou uma grave ameaça, tem mais uma surpresa, aquele toque que surpreende, se enquadrar na importunação sexual. A mesma coisa nós podemos pensar com relação à diferença entre estupro e importunação sexual, aquela prática terrível do sujeito encostar o seu corpo contra o da vítima e se esfregar na vítima no transporte público. Isso vai chamar mais a atenção para o lado da importunação sexual do que estupro hoje. Mas quando surgiu essa figura maior, ampla do estupro com a lei 2015,
o beijo lascivo foi bastante discutido para se enquadrar nesta figura, certo? Prosseguindo a nossa análise, o parágrafo 1º diz que se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, reclusão de 8 a 12 anos. Bem, por que nós temos essa pena maior? Primeiro, lesão corporal de natureza grave. A doutrina traz duas denominações, lesão grave e lesão gravíssima. O Código Penal só fala lesão grave. Então, a lesão grave ela vale tanto para a lesão grave da doutrina quanto para a lesão gravíssima da doutrina, porque o Código Penal não faz essa diferenciação. Esse resultado, lesão grave, torna o crime qualificado, então nós chamamos de crime qualificado pelo resultado. Além disso, se a vítima tem entre 18 e ela for maior de 14 anos, então ela tem menos de 18 e mais de 14, ela está numa faixa em que ela é adolescente. Estuprar uma adolescente ainda já com vida sexual permitida pelo Código Penal, permitida penalmente, esse estupro ele envolve alguém que é menor de idade, que tem ainda uma formação de personalidade, então obviamente a gente está falando de uma conduta mais gravosa e por isso merece uma pena maior. A pena é qualificada, ela tem novo limite mínimo e novo limite máximo abstratamente combinados pelo legislador, a pena é de 8 a 12 anos nessa hipótese, certo? Lembrando, menos de 14 anos, estupro de vulnerável. Ah, professor, então mais de 14 anos já pode transar? Olha, pode, né? Agora se você é maior de idade, eu recomendo procurar uma pessoa adulta também, mas pode, né? A sexualidade do ponto de vista penal, existe esse parâmetro, a partir dos 14 anos pode haver a prática sexual. Uma crítica interessante, preste atenção nisso. Menos de 14 anos. Qual o crime que configura, pessoal? Estupro de vulnerável. Se tem mais de 18, é o estupro simples do caput. Se tiver menos de 18 e mais de 14, é o estupro qualificado. E agora eu pergunto para os senhores. E se for o dia do aniversário da vítima? E se a vítima tiver 14 anos? Qual é o crime que se configura se a vítima tem exatamente 14 anos? Pessoal, vamos lembrar de algo interessante. No direito penal, nós normalmente desprezamos as frações de dia. Se nós formos usar uma interpretação sistemática e compatível e adequada com relação a esse sistema de desprezar as frações de dia, quando a vítima faz aniversário, ela tem 14 anos. Não dá para nós dizermos que ela tem 14 anos e um minuto, 14 anos e 2 minutos. Ah, ela tem 14 anos e 2 horas de vida. Bem, se no direito penal nós desprezamos as horas, esse raciocínio me é difícil de defender, certo? Mas eu quero trazer todos os argumentos para os senhores. Então, se ela está no dia do aniversário dela, 14 anos, fez lá a festinha, saiu da festa, surge uma pessoa horrível, né? E estupra essa menina no aniversário de 14 anos, esse estupro não é qualificado. Por quê? Porque ela teria que ser maior de 14 para ser qualificado. Não é estupro de vulnerável porque ela já completou 14.
O estupro de vulnerável é para quem tem menos de 14. Ou se tiver problema mental, etc. Mas não, ela não tem problema mental, fez 14, estava no pleno uso das suas faculdades mentais, voltando para casa foi estuprada. Ela vai cair no estupro simples, o que, a meu ver, torna todo o sistema desproporcional. E fica difícil para nós, por causa dessa falha técnica legislativa, que, a meu ver, deveria ter sido corrigida com um pacote anticrime, que, a meu ver, um parlamentar tinha que ver isso e corrigir isso agora. Porque como que nós vamos, enquanto penalistas, justificar a causa de aumento do maior de 14 anos, desculpem, a qualificadora, do maior de 14 anos, da vítima maior de 14 anos, se aquela que tem 14 não tem qualificadora, entra no caput. Essa é uma crítica técnica dogmática. Eu não sou advogado criminalista. Alguns dizem que dá para consertar aí o sistema, dá para considerar que a vítima é maior de 14 porque ela já fez aniversário. Eu acho que do ponto de vista técnico o que nós precisamos é corrigir isso. Prosseguindo. Nós também temos crime qualificado se da conduta resulta a morte. A pena passa a ser de reclusão de 12 a 30 anos. Né? Eu concordo que aqui, né, nessas figuras qualificadas pelo resultado, nós temos que ter o resultado praticado a título de culpa, né? Ou o sujeito pode responder por estupro e por homicídio, mas tem alguns que dizem que também, assim como no latrocínio, o resultado pode vir de culpa ou de dolo. O que nós temos como certeza, né? O sujeito está estuprando a vítima, ele bate a cabeça da vítima na quina de um móvel, né, por exemplo, a vítima morre, nós temos o estupro qualificado pelo resultado morte. Bem, eu já disse que o crime é bicomum e aqui nós usamos essa expressão só para fazer uma diferenciação com a época em que ele era bipróprio antes da Lei 12.015. Antes, o sujeito ativo tinha que ser homem e a vítima tinha que ser mulher, a não ser no caso excepcional da autoria mediata, se uma mulher mandasse um inimputável estuprar a sua inimiga. Mas fisicamente no ato, o ato de execução tinha que ser um homem contra mulher, não mais. Agora pode ser homem contra homem, mulher contra mulher, mulher contra homem, dá para cometer o crime de qualquer forma. Crime doloso genérico segundo a maioria da doutrina. Não é necessário que tenha um elemento subjetivo específico. Ele estuprou, mas ele não teve prazer nenhum estuprando. Por exemplo, ele é heterossexual, mas ele estuprou um homem só para dar uma lição nele. Ele não tem vontade sexual de penetrar aquele homem, ou de usar um cabo, sei lá, usar objetos sexuais contra outro homem. Mas ele fez isso para se vingar de algo que aquele sujeito tinha feito contra a sua família. Bem, prevalece que o crime ele é genérico. Se praticou, o crime é um dolo genérico. Se ele praticou sexo, se foi um ato sexual, aí difere da tortura, né? Eu não estou falando da tortura, usou um cabo de vassoura para torturar. A gente entra no crime de tortura. Mas se realizou o sexo, né? Se, por exemplo, ele penetrou com seu órgão sexual a outra pessoa, me parece que é estupro. Por quê? Porque o dolo é genérico. Basta o dolo de praticar o ato sexual. Mirabete entende que é necessário um elemento subjetivo especial do tipo, que nós chamamos de finalidade específica do agente, que é a satisfação sexual. Então ele tem essa posição, mas é minoritária. Normalmente basta o dolo genérico. Só não confundam minha fala quando o sujeito não tem a finalidade de um ato sexual. Se ele usa, por exemplo, o cabo de vassoura para se vingar de um estuprador, esse ato não é sexual, é um ato de tortura. Agora, se ele transa com o sujeito como vingança, depois fala, eu não senti prazer, eu não vejo como afastar o crime, certo? Prosseguindo, existe uma questão interessante. Rogério Sanches fala que o crime ele é de conteúdo variado. Depois ele até aceita a crítica do professor Kleber Masson. Então os dois se comunicam nas obras.
Professor Kleber Masson fala que o crime ele tem um único núcleo do tipo. Nesse ponto eu concordo com ele. É constranger. Só tem um núcleo. Só que ele tem condutas alternativas. Eu concordo, usei aqui a referência para ter uma referência doutrinária, mas eu já pensava assim também junto. Por quê? Porque nós temos um exemplo assim. O crime de sequestro ou cárcere privado. É só um núcleo do tipo, mas o sujeito pode cometê-lo por meio do sequestro ou por meio do cárcere privado. Mas não é tipo misto. Por quê? Porque é uma conduta única. O professor Rogério Sanches depois parece que ele adere à posição de cima, mas ele diz que o crime tem um conteúdo variado e assim, se o sujeito na mesma oportunidade faz sexo anal, sexo oral, masturba a vítima e depois sexo vaginal, nós temos um crime único se for no mesmo contexto. Isso é o que prevalece. Posição de Vicente Greco Filho. Ele diz que é possível interpretar o tipo como alternativo ou cumulativo a depender da conduta do agente do caso concreto. Neste ponto, ele é minoritário, certo? O crime ele é hediondo, ele está no rol dos crimes hediondos com todas as consequências que advêm daí, e ele é um crime chamado plurissubsistente. Isso significa que o iter criminis, o caminho do crime, execução até a consumação, que é o que mais nos interessa, a gente pode fracionar e o sujeito responder pela tentativa. Por exemplo, ele estava descendo a calça dele, puxando a vítima, a polícia passou e o prendeu. Tentativa de estupro. Certo? Bem, nós temos também uma divergência em que a maioria da doutrina entende que é um crime material, porque é realizada uma prática sexual e isso é uma alteração do mundo naturalístico. Inclusive, a gente chama de crime de fato não transeunte. Não sei se os senhores lembram dessa classificação que interessa mais para o direito processual, mas é importante a gente lembrar. Fato não transeunte porque ele deixa vestígio. Em regra, o crime de estupro deixa vestígio, né? Que seja as marcas do ato sexual na vítima, que seja o fato de ter ejaculado na vítima, tem várias formas, mas em regra ele é um crime de fato não transeunte porque ele deixa vestígios. Como é possível o estupro, segundo grande parte da doutrina, sem o contato físico, eu não vou dizer que ele é sempre não transeunte, mas em regra ele é crime de fato não transeunte, em regra, certo? A doutrina majoritária entende que é um crime de resultado por causa da alteração do mundo exterior, mas o professor Damásio de Jesus, saudoso professor Damásio, defendia que o crime é de mera conduta. Não há nenhuma previsão de resultado naturalístico no caso desse crime. Agora eu quero falar sobre uma conduta rapidamente, eu vou colocar na tela o nome para os senhores verem e vou falar sobre ela. É um termo em inglês que é chamado de stealthing. Stealthing em inglês diz respeito a uma conduta furtiva. E esse termo é usado para retirada do preservativo durante o ato sexual, sem que o parceiro ou a parceira sexual percebam que o preservativo foi retirado. A questão é, isso configura estupro? Bem, alguns autores trouxeram jurisprudência do exterior, entendendo que em outros países essa conduta configura estupro. E no Brasil? No Brasil é meio complexo. Eu já vi doutrinador dizendo que é possível pensar em estupro se o sexo se tornou não consentido, que é possível se falar em estelionato sexual, que é o ato sexual mediante fraude, que nós vamos estudar. E eu concordo com a parte da doutrina que diz depende do caso concreto. Eu acho meio difícil configurar o crime de estupro. Por quê? Porque se o sujeito tira furtivamente o preservativo, ainda que essa conduta seja terrível,
o estupro ele exige violência ou grave ameaça. Então, só se no meio do ato sexual ele tirasse o preservativo, a vítima fala, não, agora eu vou parar, e ele não vai parar e segura a vítima, aí é estupro. Agora, se a conduta é mesmo furtiva, como a tradução desse termo disse para mim, né? E aí se alguém for melhor conhecedor da língua inglesa pode até me passar um retorno, para mim esse termo vem da furtividade, da retirada do preservativo sem que o parceiro sexual perceba, talvez a figura que nós conhecemos como estelionato sexual seja mais próxima disso. Agora, claro, se esse sujeito tiver doença venérea e tiver o dolo de transmitir a doença, aí nós entramos na questão da exposição à doença sexual. Crime de periclitação à vida e à saúde de outrem. Inclusive, se ele passar por exemplo, ele pode também passar a moléstia grave, né? Tem a moléstia venérea e tem a questão da moléstia grave. Se ele passa a moléstia grave, por exemplo, HIV, que não costuma ser considerada venérea, e a vítima morre e ele queria matar a vítima, ele pode responder até por homicídio. Eu estou dizendo aqui do stealthing sem considerar doença sexual, para não entrarmos em outra questão, mas claro, isso pode acontecer também, aí nós pensaremos em outros crimes, certo?